Olá, sejam bem-vindos à aula 5 do curso Reiki Usui nível 2, a transformação. Técnicas de cura com o nível 2. A autoaplicação com os símbolos. Como exposto no nível 1, para que alcançamos todos os benefícios possíveis através do Reiki, a autoaplicação deve ser praticada diariamente. Desta forma, ampliamos nossa sensibilidade às energias e harmonizamos cada vez mais nosso campo energético. Com os símbolos do nível 2, a energia passa a atuar também nos níveis emocional e mental. O autotratamento, portanto, passa a influenciar nossa conduta mais amplamente que no nível 1. Onde a atuação era mais em nível físico. Com as técnicas ensinadas neste nível, o tempo total de uma aplicação poderá ser reduzido até 10 minutos. Basicamente, as posições de autoaplicação são as mesmas que as do nível 1, com uma pequena alteração na terceira posição da cabeça, colocando-se uma mão na testa e outra na nuca. Occipital, coordenador. Desta forma, haverá uma potencialização do Reiki. Banho de energia. Podemos também nos beneficiarmos com a energia cósmica durante o banho. Mentalize os símbolos 3 e 2, Honshazen Shonen e Seireki, com seus respectivos mantras. Mentalize a intenção de que a energia cósmica impregne a água do chuveiro. Mentalize o Chokurei com seu respectivo mantra. Visualize ou imagine que nas mãos cósmicas derrama uma cascata de energia cósmica sobre você. Permaneça entregue a essa bênção. Gente, muitas vezes daqui pra frente os símbolos, eles vão falar por número, tá? Então, 1 é Chokurei, 2 Seireki, 3 Honshazen Shonen, aí no próximo nível, 4 Daikomyo, tá? Só para não ficarem perdidinhos. A técnica do joelho. Trace com a sua mão dominante acima do seu chakra coronário o terceiro símbolo, ou seja, Honshazen Shonen. Fale o mantra 3 vezes. Trace com a mão dominante acima do chakra coronário o segundo símbolo, ou seja, Seireki. Fale o mantra 3 vezes. Escolha um dos joelhos e afirme 3 vezes que a partir de agora ele corresponderá às 4 posições básicas da cabeça. Trace com a mão dominante acima do seu chakra coronário o primeiro símbolo, o Chokurei, e coloque as 2 mãos sobre o joelho, uma ao lado da outra, em concha. Fale o mantra 3 vezes, Chokurei, 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 mantendo as mãos nesta posição por 2 minutos e meio. Lembrando, se você achar desafiador fazer aquele monte de traço, simplesmente visualiza, tá bom? Porque tá assim, certo. Às vezes é incômodo para a pessoa ficar com a mão erguida, né? Tanto tempo enviando o Reiki na cabeça. Auto-aplicando, né? Porque assim, tem gente que os movimentos são tranquilos. Tem pessoas que têm mais idade que ficar com a mão aqui 15 minutos parada aqui, cara, dá uma dor nos braços, no ombro. Então, assim, no joelho, você tá sentadinho ali, fica com a mão ali no joelho, é muito mais confortável do que ficar com a mão aqui pra cima um tempão, tá? É pela comodidade mesmo. Escorregue as mãos, trazendo-as sem levantá-las para a coxa da mesma perna. Afirme 3 vezes que a partir de agora esta posição
corresponderá às 4 posições básicas da frente do nosso corpo. Mantenha as mãos nesta posição por mais 2 minutos e meio. Traga as mãos, uma de cada vez, para a outra coxa. Afirme 3 vezes que ela responderá às 4 posições básicas das costas. Mantenha as mãos nessa posição por 2 minutos e meio. Porque as posições das mãos, para a gente fazer a auto-aplicação, ela é bem desconfortável, né? A gente vai se curvando para poder direcionar a mão, a gente fica toda troncha. Então, você fazer ali na coxa é menos desafiador. Traga as mãos, uma de cada vez, para o outro joelho. Afirme 3 vezes que essa posição corresponderá às posições dos pés. Mantenha a energia fluindo nesta posição por mais 2 minutos e meio para a auto-aplicação em todo o corpo. Ou seja, com 10 minutos você fez o corpo todo só posicionando nos joelhos e nas coxas. E nas coxas. Tá bom? É bem gostosa essa técnica, bem gostosa. Esta técnica poderá ser utilizada também para aplicações à distância, neste caso. Em cada uma das posições, traçamos os símbolos 3 e 2, lembra lá? Onde já deixei esse aqui, com seus respectivos mantras. E programamos que estamos enviando energia Reiki para as posições correspondentes. De fulano de tal, que reside em tal lugar. Poderá, se você conhecer a pessoa, poderá simplesmente visualizar a pessoa. Devemos ficar atentos ao enviar energia à distância, pois há a possibilidade de contaminação energética, pois há uma interação áurica, né? Já falamos sobre isso. A melhor proteção que poderemos ter é a atitude de canal, sem envolver-nos no tratamento, nem desejarmos resultados. A entrega, invocarmos a proteção, orientação e auxílio do Deus de nossa devoção também nos deixa protegidos. Gente, vocês entenderam? Esse monte de Deus com letra minúscula é erro da digitação de quem fez a primeira apostila, porque a gente não pode alterar ela. E eu infarto. E olha que eu já li essa apostila milhares de vezes. É assim mesmo. Você sabe que eu penso que ficou Deus minúsculo, talvez por conta de quem escreveu. Porque ele não pensou num Deus, num divino, e sim. Mas você tem intenção de arrumar? Não, é só arrumar na apostila lá. Porque aquele slide já não dá mais. Entendi, mas tá tudo certo. Tudo bem, gente. O Deus de cada um. O nosso é maiúsculo, tá bom? Com certeza. Podemos, antes de enviarmos energia, promovermos a centralização de nosso coração com uma autoaplicação de 3 minutos com uma mão no chakra cardíaco e a outra no plexo solar. Devemos sempre falar com a pessoa que queremos auxiliar, combinando o envio de energia e marcando um horário para a aplicação. A aceitação, consentimento e desejo de se receber Reiki são um exercício de livre-arbítrio e produzem resultados benéficos para a nossa evolução espiritual. Dessa forma, não estaremos agindo contra a vontade do receptor. Cada pessoa tem direito às suas escolhas, mesmo tendo consciência de que o Reiki jamais fará mal algum. Cada pessoa deve escolher o ritmo do seu crescimento, sua evolução e as ferramentas que irão auxiliar em sua jornada. Interferir no livre-arbítrio de alguém não somente é antiético e imoral, como é uma violência ao caminho evolutivo que essa pessoa está seguindo. Verdade. Nos casos em que não é possível solicitar o consentimento do receptor, como um paciente em coma, por exemplo, contate, vou falar de novo que nós já falamos, tá bom? Porque isso a gente tem que ficar bem gravado, bem nítido no nosso vida, bem nítido mesmo. A gente nunca vai poder interferir no livre-arbítrio do ser humano. A gente acaba desenvolvendo karma para nós mesmos se fizermos isso. E eu vou além.
Vamos supor que você vai enviar o reiki para a pessoa esteja, sei lá, com um câncer. Você, quando enviar reiki, não peça a cura dessa pessoa. Envie o reiki. Ela é uma energia inteligente, porque nem sempre a cura do corpo físico é a cura do espírito. Infelizmente, isso é uma verdade. Porque aí ela se cura e vai voltar a uma outra vida com a mesma doença, porque não cumpriu a missão que tinha que passar, né? Porque assim, o pior, aprendizado, né, que ele tinha que ter com aquilo. Aí você resolveu o negócio pra ele e não aprendeu nada. E outra coisa, Jane, de repente, aí você pede a cura. Vamos supor que ela venha, e provavelmente vai acontecer o que é necessário. Mas às vezes a gente força uma situação e a pessoa é curada e ela, por se curar, ela acaba fazendo coisas piores. Porque talvez ela, se ela permanecesse aí um ano com aquela doença, na luta com aquela doença, ela se tornasse um outro ser. Aí você pede a cura vem e a pessoa extrapola. Fica bom e esquece da... Sabe como é que é? Acontece muito isso. Gente, acontece muito isso. Então, eu tenho uma história que eu acho muito interessante, que eu conheço, de uma pessoa que desenvolveu um câncer jovem. E fizeram de tudo, óbvio, né, claro. E ela desencarnou, ela não foi curada. Olha que coisa interessante. Porém, e a família, foi um resgate para a família inteira, porque nunca é um resgate para uma pessoa só. Foi resgate para a família toda. A família tinha uma história muito complicada, muito difícil. Essa pessoa era um filho adotivo, muito confuso, muito difícil, muito confuso. Resumindo. E ela desencarnou. E aí a família ficou, poxa vida, agora que a gente se uniu, porque eles se uniram em prol dessa doença, para ajudar essa criatura que nem morava mais com eles, mas como ela era sozinha, acabaram que todo mundo acabou se unindo e indo no hospital. Quando teve alta, levou para casa, voltava para o hospital, aquelas coisas todas. Eles acabaram vivendo um amor muito grande entre eles, o pai, a mãe, os irmãos, um amor muito grande surgiu entre eles por conta dessa doença, para querer ajudar esse ser. Desencarnou. A família ficou desorientada, porque, poxa, agora que a gente se encontrou, agora que a gente viu como que ela é boa, que não sei o que lá, que não sei o que lá, ela morre. Aí você sabe o que uma das irmãs disse, que na verdade foi um sonho que ela teve. Que ela agradeceu demais que ela estava curada. Em sonho, porque ela já desencarnou. O que acontece? Ela chegou no astral, no plano espiritual, curada. Ela poderia ter chegado toda estropiada lá. E a missão dela aqui... Então, às vezes, a cura... E a missão dela aqui, com a doença, era aproximar as pessoas da família. Pois é, era aproximar as pessoas da família. Então, por que a gente volta nesse assunto? Nós não temos o direito de pedir nada, nem para nós, porque a energia, envia a energia, faça a auto-aplicação. O que você vai mentalizar? Que essa energia faça o que tem que fazer em você. O que for melhor para o seu espírito. É isso. É isso que a gente fala. Para pedir para o eu superior, porque o eu superior é o nosso espírito. E ele sabe que a gente precisa. Porque a gente tem o ego, né? A gente tem o nosso querer. Então vamos lá. Tô faladeira hoje, hein? Pelo amor de Deus. Contate seu eu superior e peça licença ao mesmo, para que a energia reiki chegue até ela. Se isso estiver em harmonia, com o cosmos. Ouça a voz do seu coração, do seu mestre interior. Desta forma, você não estará infringindo nenhuma lei cósmica ou espiritual. Enviar reiki a um doente terminal irá contribuir para que sua passagem seja de forma suave e harmoniosa. Poderá também possibilitar que ela resolva algo que esteja prendendo-a aqui. Gente, acabei de contar a história, é mais ou menos isso. E eu tenho a minha vivência com isso, né? Muito forte. Que a minha avó faleceu aí com 93 anos, há 1 ano e meio atrás. E ela ficou 15 dias no hospital, muito ruim, né? Acabou ficando com problema respiratório, teve que ficar com respirador. E eu não fui nenhuma vez visitar minha avó no hospital. Tinha tratado ela
antes dela ter ido com o reiki. E para mim foi muito desafiante, foi uma época que eu me questionei se era isso mesmo que eu queria, porque a minha avó ficou muito ruim. E cheguei à conclusão que não é que o reiki piorou o caso dela, ela teria ficado muito pior se eu não tivesse aplicado o reiki, porque ela teve um AVC e não ficou numa situação pior. Eu acredito que ela teria ficado numa situação bem crítica se eu não tivesse limpado ela com o reiki. Nossa Senhora! Seria um desencarne mais doloroso, sim, sabia? Ela não teria aceitado o desencarne dela, né? Porque minha avó tinha uma vida muito saudável. Minha avó tinha 93 anos e morava sozinha. E aí, olha só, no último dia dela de hospital, naquela noite eu falei assim, a avó vai embora. E eu pedi para que as pessoas não fossem para o hospital, porque as filhas que estavam cuidando dela nos últimos dias, os netos, não teriam estrutura para ver ela partindo. E eu também não, tá, gente? Ai, para mim foi lindo. Eu acho que eu estava preparada e era a minha missão naquele momento estar lá. Eu pedi para que ninguém fosse, porque eu ia ficar só algumas horas, porque minha filha caçula estava na escola. E aí eu movi montanhas para que pegassem ela, resolvessem para ficar com ela e eu ficasse no hospital. E uma prima muito querida, que é sobrinha dela, filha de um irmão dela mais velho, muito próxima dela, veio bem naquele dia, com todo o período que minha avó ficou doente. Minha avó ficou acho que uns 6 meses, aos pouquinhos, né, para poder ir embora. E minha prima veio nesse dia no hospital. Então ficamos nós duas. E eu enviei reiki antes dessa minha prima chegar. Percebi que minha avó estava bem debilitada. E eu pedi para que ela usasse, que a espiritualidade usasse aquela energia que eu estava enviando para fazer o que fosse melhor para ela, porque o corpo dela já não estava mais aguentando e ela estava presa ali com algum propósito, né? E eu acabei de aplicar o reiki. Aí quando as enfermeiras entraram, uma olhou para a outra, falou que iam dar o banho dela e preparar ela, porque ela ia partir. E assim, não falaram em tons claros, porque eu era a neta, né, que estava lá no quarto. E eu entendi, né, que ali era os últimos minutos dela. E fiquei ali quietinha orando, né, enquanto estavam dando banho nela. E quando ela acabou de tomar banho, essa minha prima chegou. E nesses 15 dias que ela tinha ficado no hospital, a história vai ficar um pouquinho longa, tá, gente? Mas é pra gente ter uma noção do quanto dessa energia nos ajuda. Além de ajudar a gente, né, Jane? Te deixar tranquila. Sim. Você tem a condição de ajudar o outro. Para aquilo que, assim, poxa, se acontecesse comigo, né? Em que situação que eu teria? Eu realmente quase desisti do reiki nessa fase. Porque eu me senti culpada. Eu me senti culpada por ela estar naquela situação. E não era livramento mesmo. E aí essa minha prima chegou e minha avó, há 15 dias ali naquele hospital, nunca aquelas pessoas que vêm, né, nos quartos para fazer animação, os palhaços e tal, e veio uma dupla para cantar no quarto. E eles cantaram Carinhoso, que era uma música que meu pai gostava muito. E minha avó tinha os seus desafetos com o meu pai. E eu acredito que naquele momento meu pai estava ali. Porque meu pai tinha um carinho muito grande por ela, apesar dela não gostar dele. Sogra, né? Poxa, e eles acabaram de tocar música, saíram do quarto, ela faleceu.
Então, para mim, foi um presente muito grande eu estar lá na hora do desencarne dela. Eu ter enviado o reiki para auxiliar exatamente isso que está nessa tela, né? Que a gente eu contribuí para que tenha sido feita a passagem dela. Ela poderia ter sofrido muito mais. E eu acho que foi merecimento meu, foi merecimento dela, né? A minha prima tinha que estar ali para ajudar também na energia, para que ela conseguisse fazer essa passagem. E foi muito, muito gratificante. Não, em momento algum, desista do seu propósito, né? Do que você veio. E eu acredito que o reiki, na minha vida hoje, é uma missão que eu tenho que cumprir. E assim será feito. O reiki à distância é também útil para casos em que há possibilidade de contaminação física, doenças contagiosas ou dificuldade de acesso ao receptor, criança em uma incubadora, animais perigosos. Uma prática muito eficiente e gratificante é a aplicação conjunta. Várias pessoas enviando reiki para uma mesma pessoa ou situação ao mesmo tempo. Nessa pandemia que a gente está vivendo, o reiki tem sido de muita ajuda. Nossa. Muita ajuda. Nossa. Né? A gente, todo mundo longe, não podendo ter contato mesmo uns com os outros e se contaminando, que a gente fala, lava as mãos, faz isso, faz aquilo, e tem gente se contaminando, nem sabe como, né? Então, o reiki é de muita, muita ajuda nesse momento. E desta forma, a energia é elevada ao quadrado, potencializando o tratamento. Reikianos posicionados em forma de mandalas ou formas geométricas também potencializam o reiki. Então vamos lá. Vamos desenhar o que está escrito aí. Então vamos lá. 3 reikianos em posição de triângulo ou 4 reikianos em posição de cruz, assim como nas aplicações presenciais. Sempre que possível, o faça em um local harmonizado e limpo energeticamente, podendo utilizar os elementos de costume. Se quiser, vela, incenso, cristal, água. Conhecendo a pessoa para quem irá enviar energia, mentalize-a, visualizando-a. Caso contrário, tenha em mãos o nome completo, a data de nascimento e local onde se encontra, assim como para uma pessoa ou local. Podemos enviar reiki para uma parte específica do corpo, do nosso próprio corpo ou de outra pessoa, né, que tá dodói. É bem interessante essa técnica de você formar isso, né, Jane? Então, e assim, quando a gente é uma coisa até para se pensar, né, gente? Porque assim, a gente faz alguns eventos aí aplicando reiki e pensar nessas posições, né? Colocar as pessoas no meio e a gente fazer a pirâmide ou fazer essa forma de cruz ou o círculo e deixar a pessoa no centro para receber o reiki é bem legal. Gente, são tantas técnicas, na realidade a gente acaba como que eu vou falar? Que a gente geralmente adota a que a gente mais gosta, né? Você se identifica com uma e acaba pegando ela pra você e você acaba trabalhando com ela. E eu falo que é muito legal quando a gente dá os cursos, que a gente fala assim, caramba, né? Tinha tudo isso. Gente, sempre... Nossa, quanto tempo eu não uso essa? A gente pensa, nossa, eu só usei essa quando eu fiz o curso. Nossa, tem 2 anos que eu não uso essa. Então, e aí é uma coisa que eu tenho falado sempre no nosso canal, né? Já sou reikiano. Quantos anos, Nalva? Eu nem lembro. Acho que 15 eu. Então, sou reikiana há 15 anos. Sou reikiana há 3, 4. Volta lá, assiste as aulas novamente. Ou de uma outra pessoa, né? Eu não preciso assistir as aulas novamente do meu mestre. Posso assistir a aula de uma outra pessoa.
porque cada um vê de uma forma, né? Cada um tem a sua própria experiência. Então é legal você fazer uma reciclagem. Você não precisa ser iniciado novamente, mas fazer uma reciclagem do curso para obter novas informações, relembrar aquilo que você aprendeu, porque hoje a técnica do caderno, na época que eu fiz o curso, a técnica do caderno pode ser que não era legal. Hoje, na situação que a gente está vivendo, poxa, ela pode ser de grande ajuda. Então a gente tem que de vez em quando fazer uma reciclagem para a gente retomar algumas coisas que ficaram perdidas, que na época não tinha tanto significado, tá? E quem é que vai ler essa? Porque eu não parei de falar. Eu. Técnica do caderno. Normalmente utilizamos a oração para expressar ao cosmos nosso desejo e solicitar sua ajuda. Essa técnica é uma forma de oração científica que poderá proporcionar a consecução de seus objetivos. Estaremos unindo nossos desejos com a energia cósmica que será impregnada nos mesmos diariamente, que se manifestarão conforme nossa necessidade e merecimento. Poderemos inserir nesta técnica todas as espécies de pedidos pessoais, tudo o que desejarmos manifestar, transformar, criar, curar, compreender, libertar. Então vou fazer um pequeno comentário aqui. Lembra que eu falei que a gente envia reiki, mas a gente não tem o direito de interferir no livre-arbítrio. Isso não quer, mas olha o que ele disse aqui. A gente bota no caderno, mas a gente pode desejar, manifestar, porque a gente pode mudar o que está errado, pode querer. Agora, o que a gente não pode é persistir se ver que não rolou, porque às vezes precisa aprender alguma coisa ali ainda, né? Podendo ser colocado fotos, recortes e outras coisas. As possibilidades são ilimitadas, tais como nas demais técnicas. Vale lembrar que devemos respeitar o princípio ético, não interferindo no livre-arbítrio de ninguém, como desejar o rompimento de alguém que desejamos conquistar. Eu quero aquela pessoa, né? Só que ele tem outra, então... Não, gente, não pode. Nesse caso, o correto será pedirmos que o verdadeiro amor se manifeste em nossa vida. Podemos dividir o caderno em capítulos, uma para cada categoria: físicos, financeiros, saúde, familiares, profissionais, amor, desenvolvimento pessoal, trabalho, relacionamentos, entre outros. Tenha consciência de que realmente deseja e necessita o que está pedindo, pois poderá consegui-lo. Utilize afirmações positivas e evite a palavra não. Na verdade, não é para evitar, é para não colocar. Porque assim, meu caderninho, não reconhece o não, eu coloquei. Né? Não reconhece. Meu caderninho eu fiz uma parte para. Eu fui gulosa, eu comprei um caderno de 10 matérias. Aí, numa matéria, eu coloquei família. O que eu desejava para a família? Uma família unida, amorosa, que se encontrasse sempre, que tivesse bastante festa, alegria. Aí, assim por diante. É assim que a gente pede, entendeu? Aí, no amigos, que os amigos fossem verdadeiros, alegres. É assim que a gente pede, é bem gostoso. Vamos à ativação do caderno. Primeiro, devemos escolher um caderno que seja prático, ou seja, pequeno, de capa dura e com pelo menos 50 folhas, que nos seja atraente. Eu peguei um de 10 matéria grande. Na contracapa, devemos desenhar os símbolos 3, 2, 1, ou seja, Seireki. Honcha Den Shonen. Não, primeiro Honcha Den Shonen primeiro Honcha Den Shonen, depois Seireki e depois o Chokurei. Nessa ordem. Sempre ao lado. Escrevemos 3 vezes cada mantra respectivo. Repetimos o mesmo processo na última capa. Em seguida, colocamos uma folha ou foto sobre os mesmos para não estimular a curiosidade de quem possa eventualmente acessá-lo. Esse texto está desse jeito porque na época que ele foi escrito, os símbolos do reiki eles não poderiam ser eles não poderiam ser vistos
por quem não era um reikiano iniciado ainda. Ó, meu caderno tá aqui, quer ver? Ô, Jesus. Ai, Jesus. Ó, meu caderno. Um lado e o outro lado. Porque não podia ter. Fora que naquela época, né, você usava símbolos, era considerado bruxos e eram queimados na fogueira. Hoje, gente, mas de qualquer forma é tão gostoso você colocar. Hoje eu fiz uma caixinha nova, que na caixinha a gente vai ver que também a gente encapava e tal, porque é gostoso fazer isso, né? Hoje você não precisa mais esconder os símbolos, porque tem quadros por aí. Não, e mas hoje a gente acha tudo na internet, né, gente? Hoje não tem mistério. Hoje ninguém é queimado na fogueira por causa de símbolos e dados como os bruxos. Estão fazendo magia, não, né? Hoje não. Porque, de qualquer forma, o reiki, enviar energia para o outro, uma oração, não deixa de ser magia, gente. Escreva, desenhe, cole, peça o que quiser sobre cada um dos assuntos. Lembre-se, não há limites para as manifestações. É isso. Para ativação do caderno, coloque-o sobre a mão não dominante em forma de concha, que é as mãos de reiki. Com a outra mão, desenhe o símbolo na sequência Honsha Zen Shonen, Seireki e Chokurei sobre a capa. Aplique 5 minutos de energia no caderno e entre as mãos e repita a mesma operação sobre a outra capa. O caderno será ativado e energizado por 24 horas. O caderno deverá ser revisado a cada 24 horas, aproximadamente. Os símbolos ativarão o direcionamento da energia reiki a todos os pedidos que estiverem contidos no caderno. A energização diária poderá ser feita em apenas 5 minutos, sobre um dos lados, sem a necessidade de virarmos o caderno como na ativação inicial. É isso. E caso de viajarmos e esquecermos o caderno em nossa casa, poderemos ativá-lo à distância, programando a energia para que o ative no local específico. Em caso, isso significa que há algo que deve ser resolvido antes da manifestação do mesmo. Assim que isso acontecer, a manifestação se faz. Devemos também saber que nem sempre o que desejamos é o que necessitamos. A gente não precisa falar mais sobre isso, né? Já foi entendido sobre isso, né? Eu queria ganhar na Mega, mas nem sei se é o que eu preciso. Então, somos duas. Eu queria, né? Agora, se eu preciso, outros que... Nossa, eu fiz uma arte muito grande aqui no meu computador, Jesus. Obrigada, meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Até a próxima aula. Obrigado. Até a próxima aula.